Bom dia, pessoal. Bom, hoje eu trouxe algo bem simples, que eu criei durante a faculdade, mas não foi específico para a faculdade, para nada, que são métodos que eu achei interessante para se deduzir o Teorema de Pitágoras, certo? E eles já existem, não é nenhuma criação minha, mas a materialização deles que eu achei bem interessante de se construir, certo? Por que é interessante? Porque na educação, você trazer objetos que são sensitivos é muito interessante. Eles aprendem mais, eles fixam mais essa ideia, certo? Construindo esse Teorema de Pitágoras. Então, qual que é a ideia? Primeiro eu vou apresentar para vocês as peças que compõem esse material e já mostro o material onde eles vão agrupar essas peças, certo? Então, o Teorema de Pitágoras eu escrevi ali na direita, que é o a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que eu acho que todo mundo aqui já conhece, que o a é a hipotenusa e o b e o c são os catetos de um triângulo retângulo, certo? Então, o que são essas peças que eu tenho aqui para vocês aqui na foto? Eu tenho 3 quadrados aqui, e esses quadrados eu fiz da seguinte forma. Esse grandão aqui, ele é um quadrado de lado A por A por A, certo? Então ele é um quadrado de área A ao quadrado, certo? Isso é importante, reparem nessa semelhança com o teorema ali. Eu tenho esse quadrado que ou você pode chamar ou você pode chamar de B ou pode chamar de C, certo? Então eu vou chamar esse aqui de B, ele tem lado B por B. E esse último aqui tem lado C por C. Então aqui eu tenho um quadrado de área B quadrado. Olha só que interessante, bem parecido com o teorema ali, certo? E caso vocês não gostem muito de letras, né, que normalmente é mais complicado, eu usei o triângulo retângulo famoso, que é o triângulo retângulo 3, 4, 5. O que é esse triângulo retângulo? Ele é bem famoso porque ele respeita o Teorema de Pitágoras usando números inteiros. Como é que eu faço isso? Bom, o triângulo 3, 4, 5 ele vai servir da seguinte maneira. Se eu tiver uma hipotenusa de tamanho 5, pode ser metros, centímetros, o que seja, ele vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Vocês podem ver que isso aqui vai dar certo, que aqui dá 25 e a soma desses dois também dá 25. Então esse aqui ele respeita o Teorema de Pitágoras, certo? Só para vocês terem essa ideia, eu criei com base nisso. Eu criei um triângulo com lado de 3 cm, 4 cm e 5 cm aproximadamente. Foi feito tudo à mão e eu fiz com serrinha, então tá bem errado, mas é essa a ideia que eu quero que vocês percebam, certo? E esses triângulos aqui do lado são 8 triângulos, retângulos, e eu respeitei eles da seguinte maneira, de ser A, o B eu coloquei como maior, né, esse aqui, e C. Eu coloquei esses dois últimos aqui para vocês terem uma ideia de que ele forma um retângulo, certo? E esse retângulo ele vai ser de lado B, e esse lado maior C. Então a área dele é BC, certo? Porque a gente vai usar isso aqui mais pra frente. Então é basicamente essa a ideia, pessoal. Eu vou mostrar agora pra vocês o projeto onde vão ser colocadas as peças, certo? Como você pode ver, tá bem errado ali, tem os seus errinhos aqui, mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Então o primeiro que eu vou trabalhar com vocês, que são dois métodos, esses dois aqui, é esse aqui. É o de cima. Esse aqui, tá? Então a primeira informação que eu dou pra vocês é que o nosso quadrado A quadrado cabe perfeitamente nele. O que isso significa? Significa que esse quadrado aqui tem lados A, certo? Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o A ao quadrado, certo? Eu preciso agora de alguma forma de relacionar com B e com C. E é exatamente isso que eu vou fazer nesse mesmo quadrado. Eu peguei 4 triângulos retângulos daqueles meus e coloquei nessa disposição, em que esse lado aqui, ó, dos triângulos é aquele lado da hipotenusa. Então esses lados aqui são A, certo? De todos eles. Então
aqui no fim das contas eu vou ter A, ok? Então é basicamente essa ideia que eu quero mostrar para vocês, e vamos desenvolver isso porque esse aqui é um método que usa mais cálculo do que o segundo método, tá? Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que A ao quadrado do meu primeiro ali, certo? Ele é igual a esse outro aqui. Então, A ao quadrado é o primeiro aqui, certo? Esse segundo aqui, como que eu desenvolvo ele? Bom, eu tenho 4 triângulos retângulos daquele, ou seja, eu tenho 2 vezes esse retângulo aqui que eu desenvolvi com vocês. Então, eu tenho 2 vezes BC, certo? Porque são 2 BC que eu tenho, porque eu tenho 4 desses triângulos, certo? Então, eu vou ter que A ao quadrado é igual a 2 BC, certo? Mais aquele pedacinho que está faltando ali, ó, aquele quadrado. Esse buraco aqui. E quanto vale esse buraco? Bom, se vocês repararem, aqui, deixa eu ver se consigo pegar bem para vocês, que é mais precisinho de desenhar. Eu tenho essa distância aqui e tenho essa distância aqui, ó. O buraco é justamente essa grandona menos essa pequena, certo? E qual que é essa medida grande? Bom, essa medida grande eu coloquei como B, certo? E essa medida pequena, C. Então, como é um quadrado, né, ele vai ter lado B menos C. Isso significa que é B menos C ao quadrado. Então, desenvolvendo aqui. Eu tenho essa fórmula aqui, certo? Ainda não é o Teorema de Pitágoras. Quer dizer, ele já é, só não está desenvolvido. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos desenvolver aquela relação quadrática ali. E a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, esse aqui é um padrão também, certo? Quando eu tenho uma relação A mais B ao quadrado, eu tenho o quadrado do primeiro. É assim que eu desenvolvo. Mais ou menos aqui vai depender do sinal, então é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Que é 2BC, mais o quadrado do segundo. E olha só que interessante. O termo do meio aqui, ó, o 2BC, ele é negativo e ele é igual a esse outro aqui. Isso significa que eles vão se cancelar, certo? Então, no fim das contas, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E esse é o primeiro, certo? Esse é o primeiro método para se resolver, que eu achei bem interessante de se manipular, ok? Vamos para o segundo método. Então aqui nós voltamos ao nosso quadro, onde a gente vai montar, e eu vou usar essa parte de baixo aqui. O que eu quero que vocês prestem atenção é que na segunda imagem eu vou ter aqui um comportamento aqui, ó, em que eu uso esses dois aqui, certo? Esses dois quadrados. O maior eu tinha chamado de B e o menor eu tinha chamado de C, certo? Então reparem que esse lado aqui, desse meu quadradão aqui de montar, ele é B mais C. Certo? Ele é um quadrado B mais C ao quadrado. E esse símbolo de igual aqui, que eu coloquei aqui no meio, diz que esses dois são a mesma coisa, certo? Então, qual que é a ideia? Eu tenho que provar de algum jeito que esse A ao quadrado que eu coloquei aqui tem que ser igual a esse B ao quadrado mais C ao quadrado. E esse aqui, ele é mais visual, certo? Ele eu acho mais interessante. Bom, como vocês viram, eu consegui colocar o A ao quadrado, o B ao quadrado e o C ao quadrado, mas tem alguns buracos aqui que eu preciso preencher, e de uma forma que seja bem uniforme dos dois lados, que eu consiga dizer que, no fim das contas, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E lembra lá no começo que eu tinha 8 triângulos retângulos? Então, eles vão entrar aqui, nesse caso aqui. Tá meio desalinhado, sim, mas essa é a ideia. Eu peguei aqui
4 triângulos retângulos e coloquei aqui formando 2 daqueles retângulos, certo? BC. E aqui eu coloquei eles individualmente, só que completando a figura, certo? Bom, intuitivamente, o que eu posso dizer para vocês? A área de todos esses triângulos retângulos são as mesmas. Então, se eu tenho 4 aqui e tenho 4 aqui, a área deles são as mesmas, certo? E o que sobra, por lógica, tem que ter a mesma área também. E o que sobrou? A ao quadrado é igual a b ao quadrado, somando áreas, né? Igual a c mais c ao quadrado, certo? Então esse aqui eu acho ele mais visual e acho ele mais interessante, certo? Porque ele é mais intuitivo, beleza? Então esses são os dois métodos que eu criei um materialzinho assim de madeira, mas eles já existem, tá? Só para materializar mesmo o Teorema de Pitágoras. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.